Contraponto Notícias está começando mais um capítulo da série Cuba e Venezuela. Nós aqui da TV Comunitária resolvemos trazer para os nossos telespectadores uma outra visão desses dois países que são muito falados na TV, mas não exatamente como são. Então nós tivemos aqui a ideia e o compromisso de trazer para você um outro lado, uma outra visão desses dois países, onde o professor José Luiz Quadras de Magalhães esteve e entrevistou alguns cubanos, alguns venezuelanos e brasileiros que vivem também em Cuba e na Venezuela, para que a gente escute deles mesmos o que eles pensam sobre esses dois países, né, onde vivem. E nós contamos aqui com a presença nessa série de programas sobre Venezuela e Cuba com o professor Virgílio Matos, que é um colega que eu tenho o maior orgulho de... não só um colega, é um amigo mesmo, e o professor Virgílio tem aqui contribuído muito com essa série de programas, porque também é um grande conhecedor desses dois países e do que eles vêm sofrendo em termos ideológicos de ataque aí pela TV oficial. Também temos aqui o professor José Luiz Quadras de Magalhães, do Contraponto Cultura, que esteve lá, não me levou dessa vez, mas ele agora vai ficar me devendo para as próximas reportagens. A gente vai ter que ir lá junto para conferir isso direitinho. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai trazer a entrevista de um cubano, que é inclusive um amigo do professor Virgílio. O verdadeiro embaixador brasileiro em Cuba. Um cubano que tem uma ligação com o Brasil extraordinária, uma pessoa extraordinária. E que recebeu muito bem o professor Zé Luiz, né, mostrou a Cuba dos cubanos, e acho que isso tem um valor muito grande, a visão do não turista em Cuba, né, e depois a gente vai falar disso no segundo bloco, porque agora no primeiro bloco nós vamos ouvir a entrevista do Ramón Venegas, que não é Ramon, ele vai dizer isso porque Ramon é presunto em espanhol e ele não acha que realmente não é o melhor nome para ele ser chamado de presunto. O Mong, como é conhecido por nós e também em Cuba, vai falar um pouco sobre a Cuba dos cubanos. E daqui a pouquinho a gente volta para comentar essa entrevista dele. Lembrando que é importante também para o nosso telespectador ter essa entrevista no espanhol, para que a gente quebre o estranhamento desse idioma dos nossos vizinhos e que tem que fazer parte também, tem que ser internalizado por nós brasileiros, porque nós todos somos parte dessa América Latina e somos todos muito próximos, precisamos quebrar esse estranhamento. Então vamos ouvir aí a entrevista do Mong. Bueno, pues yo soy Ramón Venegas, más conocido por Mong. No me gusta que me llamen por Ramón los brasileros, porque los brasileros no pronuncian la R, entonces me dicen jamón, y el jamón aquí es presunto, no estoy de acuerdo con eso. Yo nací 10 años antes del triunfo de la revolución. Viví un poquito de años cuando existía la dictadura aquí de Fulgencio Batista. Mi familia eran grandes facenderos en la provincia de Camagüey, pero cuando triunfa, mi familia participó en la lucha también y ayudó para que la revolución se... Mi padre fue torturado y murió a partir de esas torturas, que lo sometieron tratando de buscar la información para sacar la revolución, y murió cuando 27 años. Yo solamente tenía 6 años. Y yo llevo por dentro, en mi corazón, y escuchaba, me recuerdo que en mi casa, cuando Fidel estaba en la Sierra Maestra, escuchaba los discursos de Fidel y hablándole y haciendo un llamado a la revolución. Y eso me cargó muy fuerte, por lo que yo siempre he dicho, que yo siempre seré revolucionario, ahora y hasta después de muerto. Bien, yo adoro a Brasil y mucho a los brasileños, porque pienso que no hay otra gente más parecida en este planeta que los brasileños y los cubanos. Casi siempre tienen los mismos gustos. En la comida, en el ron, en la fiesta, en la música, la rumba. Y he estado siempre muy cerca aquí desde Cuba, porque no deseo tampoco salir de Cuba, ir a Brasil. Me gusta conocer a los brasileños aquí en mi país. A pesar de haber sido convidado muchas veces, no he querido nunca salir por Brasil. Pero he escuchado muchas cosas que hablan los brasileños cuando llegan aquí, algunos comentarios de cuando regresan de su viaje aquí a Cuba,
Y yo quería enviarle un mensaje, varios mensajes, pero hay uno que es muy importante. Y pienso que una de las cosas más importantes que a ellos siempre les preocupa es que dice, ¿cómo es posible que los cubanos puedan vivir con ese poco dinero que devengan aquí en Cuba? Y yo siempre hago una cuenta, ¿no? Yo antes de hablar de salario, digo que lo primero que recibe el cubano es la educación, la salud que no le cuesta nada, la educación. Los cubanos no tienen que pagar la renta de la casa. Aquí cualquier persona lo que paga electricidad es muy poco, el gasto de energía se paga muy poco, el agua hasta hace poco tiempo no se pagaba, en algunos lugares aún todavía no se paga. Y yo le pregunto a los brasileños, ¿cuánto dinero significa eso para un brasilero? ¿Cuánto? Bueno, pues creo que ese dinero que le da de gratis el gobierno a todos los cubanos que vivimos aquí en Cuba, representaría mucho más que el salario medio que gana un brasilero allá en Brasil. Mas, por encima de eso, yo les explicaba, hay un grupo de productos que lo tienen garantizado los cubanos con precios subvencionados. Yo ayer les decía que con un cookie es infinita la cantidad de pan que puede comprar un hombre aquí. Que todos los niños, y desde que nacen hasta que tienen 7 años, tienen garantizado 1 litro de leche por día, subvencionado también por el Estado. Que creo que lo que puede costar, si lo convierten en la moneda brasilera, no llega ni a $1. A $1 no llega el litro de leche. La mitad de $1 tiene garantizado el litro de leche. Y yo quería hablar de este tema para que los brasileños conozcan la visión de que nosotros tenemos y hemos vivido bajo unas condiciones tremendas por un bloqueo que nos ha impuesto los Estados Unidos prácticamente desde el mismo momento en que triunfó la revolución. A nosotros nos niegan, y muchos que hoy son hombres y mujeres, no conocieron vivir en un país, sin embargo, sin bloqueo, lo tienen ahí. Nosotros con todos los problemas que podemos tener, tenemos un sistema de salud. Y yo le decía, ahora cualquier persona puede sentirse un problema en el corazón y llega al hospital y no le pregunta si tiene dinero o no tiene dinero. Y hay que cambiarle el corazón y ponerle otro corazón y hacer un trasplante, se lo hace, sin problema. Se trabaja en todo lo que es evitar de las enfermedades. Hay un plan de vacunación, de todo para los niños, para los ancianos. La odontología aquí no se cobra nada, la gente puede sonreír si es que no tiene miedo del dentista, porque nos visitan en nuestras casas los profesionales odontólogos a ver qué problema tenemos en la dentadura, nos llevan allí, nos hacen cualquier tipo de trabajo, nos ponen la prótesis, hay que poner todo. Entonces, eso significa que representa mucho dinero, mucho, pero muchísimo dinero, que no lo vemos ahí en la mano, ¿no? Pero que lo tenemos producto a todas las ventajas que nos dan. Y de todas esas cosas que tenemos nosotros, que nos están proporcionando, y de esas poquitas cosas que tenemos, también las compartimos con otras personas. Porque aquí en estos momentos en Cuba debe haber más de 1000 estudiantes brasileños que están estudiando medicina, que yo no tengo idea de cuánto costaría en Brasil a esos muchachos, que muchos de ellos son pobres, de familias muy humildes que están estudiando aquí, y el gobierno de Cuba los tiene aquí en Cuba, le da sus estudios con sus libros, le da la alimentación, le lava la ropa, y además eso le da 100 pesos cubanos, para si tiene que coger el ómnibus, para comer un sándwich, una cosa de esa de acá.
Entonces, ese mensaje creo que es muy importante que los brasileños lo conozcan, para que no les preocupe algunos que vienen de aquí. Ay, pobre cubano, que no, con ese poco salario, ¿cómo es que pueden vivir? Bueno, pues yo he vivido aquí muchos años desde que triunfó la revolución, con ese poco salario. Yo soy feliz aquí en mi país. Sucede, y también debo decir esto, que hay muchas personas, muchos cubanos que no han tenido el coraje, no han tenido el valor, porque hay que tener valor para vivir bajo esta situación que nos la ha impuesto el gobierno de Estados Unidos con un embargo. Y entonces muchos llegan a otros países, incluso a Brasil, y llegan hablando, no tienen el valor de decir, mira, yo no tuve coraje para vivir en Cuba en esas condiciones. Yo quería vivir mejor, yo estaba buscando una otra posibilidad, y entonces vine para que nadie dice eso, no, porque en ese país, que eso no sirve, que yo quiero venir para acá, para Cuba, yo quiero que me den posibilidades en este país, piden asilo, no sé qué cosa, pero no es porque salgan corriendo en este país por un problema político y por otra cosa, es porque hay que tener coraje para pasar todos estos años que hemos tenido que pasar bajo un embargo que nos han impuesto los Estados Unidos, que si alguna persona tiene un dolor de cabeza y necesita una aspirina para calmar el dolor de cabeza, si esa aspirina tiene que venir de Estados Unidos, nunca se le quitaría el dolor de cabeza. Tendría que vivir con ese dolor de cabeza eternamente. Bueno, pues esa es una de las cosas, uno de los mensajes que yo quería hacerle llegar a los brasileños, y que no le tengan miedo de un sistema social. No tengan miedo de eso. Los grandes imperios, las grandes transnacionales, se han pasado la vida hablando y diciendo que estos sistemas sociales son Satanás, que esto no tiene eso, que la gente tenga miedo de esto. Yo creo que no debe tener miedo, porque yo, ya les digo, he vivido todos los años que vive la revolución y soy feliz aquí en este país, muy feliz, muy tranquilo. Y quisiera que aquel país también despertara, ¿no?, para que fuera feliz como hemos sido nosotros. Quizá un poquito más feliz si no reciben de los Estados Unidos esse castigo que nos han brindado durante tanto tempo. Isso é o que eu queria dizer. Bom, a gente escutou agora o Ramon Benegas, que é o Mong, amigo aqui agora da TV Comunitária também, que coordena lá um projeto de relacionamento com o Brasil, né, Virgílio? Como chama esse projeto? É o Memorial Hélio Dutra, no bairro onde morava Hélio Dutra. Hélio Dutra foi um herói da humanidade em Cuba desde 10 anos antes da Revolução, desde 49. Era um jornalista, militante político, chegou a ser um dos raros estrangeiros militantes do Partido Comunista Cubano. Eu penso que Hélio Dutra merece que a gente depois trabalhe um pouco mais, converse um pouco mais sobre quem foi Hélio Dutra. É porque ali na entrevista do Mong aparece ao fundo uma plaquinha, é o memorial, né? É o Memorial Hélio Dutra. Isso, o projeto Rincón Brasil-Cuba. Brasil-Cuba. Muito bem. Bom, a gente escutou agora então a entrevista com o Mong. E no próximo bloco aqui do Contraponto Notícias, a gente volta para comentar essa fala de um cubano apaixonado pelo seu país e pela sua história. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
volta com Contraponto Notícias e no programa de hoje da série Brasil, Cuba, Venezuela, que nós estamos tratando aqui desses dois países que são pintados de uma forma muito diferente do que eles realmente são. Então o Contraponto tem esse compromisso de trazer para você a visão, uma outra visão sobre Cuba e Venezuela, a partir dos próprios cubanos, venezuelanos e dos brasileiros que vivem lá. No primeiro bloco a gente assistiu a entrevista do Mong e que falava com tanto orgulho sobre a história de Cuba, nem parece que eles vivem em tanta dificuldade, né, Virgílio? O que me chama a atenção é que normalmente as pessoas conseguem enxergar quando vão a Cuba apenas os problemas de transporte, como se aqui nós não os tivéssemos, né? Os problemas de sobreviver num país que há mais de 54 anos vive sob um bloqueio mais sórdido de todos os níveis e de maldades imaginadas e inimagináveis dos Estados Unidos da América do Norte contra a pequena ilha de Cuba. E Mong diz o seguinte, ele nos faz refletir sobre o que significa para um brasileiro comum, um brasileiro de classe média, né? O gasto com aluguel, o gasto com saúde, o gasto com alimentação, que em Cuba são gastos risíveis. Uma passagem num ônibus, numa guagua, é algo inimaginável, porque não tem correspondência entre, seria 1/1000º de real o que gasta um cubano. Os ônibus têm problema? Os ônibus têm problema. São superlotados? São superlotados. Aí eu pergunto a você que tem que vir do Barreiro para Belo Horizonte, né, para o centro de Belo Horizonte. Como é que é o seu ônibus? Aquele que tem que tomar o metrô na estação Eldorado e descer na Praça da Estação. Como é que é o transporte público? E aquele que tem necessidade de, apesar do SUS, né, apesar da saúde, o princípio de universalização da saúde que vivemos no país, o que é precisar, necessitar de uma saúde pública de qualidade? É isso que eu penso que o Mong, que é o verdadeiro, insisto, o verdadeiro embaixador, estamos lembrando aqui no intervalo, ele me recebeu nas várias vezes que fui lá lecionar, recebeu o professor Zé Luiz, recebeu a professora Tatiana, recebeu a Ana Lídia quando estava ainda dentro da barriga da professora Tatiana, recebeu o Frei Gilvander quando lá esteve, recebeu a professora Delze Laureano dos Santos quando lá esteve. Eu digo com muito orgulho que é o verdadeiro embaixador do Brasil, porque é uma pessoa que se preocupa. Ele diz na entrevista, inúmeros foram os convites para que ele viesse ao Brasil, e ele não. Ele prefere receber os brasileiros que lá viajam, para lá viajam com um carinho, com uma sensibilidade, uma coisa inenarrável. É como se fosse o amigo de infância que a gente tem. E fala com todas as letras os problemas que a ilha vive. Nenhum deles podem ser imaginados num país de capitalismo periférico como o nosso. Isso me parece fundamental. Bom, eu tenho uma coisa que eu quero perguntar para o Zé Luiz, que é o seguinte, muita gente viaja a Cuba, volta impressionado, mas com uma impressão muito ruim, porque volta enxergando, maximizando os problemas e dando notícias, ou seja, corroborando com aquilo que se fala negativamente de Cuba, né? Já que hoje o protagonista aqui da nossa discussão é a ilha, a protagonista é a ilha de Cuba. Eu queria saber o seguinte, professor Zé Luiz, tem um ditado que fala que é preciso ver para crer. Será que não é preciso crer para poder ver? A gente só enxerga o que a gente acredita? O Zizek, que é um autor que eu adoro, a gente já recomendou os livros dele aqui no programa, ele traz essa provocação muito interessante. Ele fala, obviamente, que o nosso olhar é sempre contaminado das nossas pré-compreensões, daquilo que a gente viveu, estudou, do que a gente acredita, etc. Então, esse ditado velho, né, que vem de um personagem bíblico, né, que é o Pedro. Não, o que acredita. São Tomé. Eu dando lição de Bíblia para vocês, esse mundo vai acabar. São Tomé, e aquela coisa, preciso ver para crer. Ele faz essa provocação, ele fala, olha, essas pré-compreensões, elas condicionam muito o nosso olhar de mundo. E quando, em geral, o brasileiro que vai para Cuba, isso a gente ouve muito, conversando com os cubanos, os comentários, eles vêm com aquela visão, não, Cuba é uma ditadura, aqui é dificuldade, muita pobreza, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Então a pessoa já vai com esse olhar condicionado e vai ficar num hotel de 4 ou 5 estrelas, você tem longe, longe. Na área oriental de Havana. Ou então em Varadeiro, onde só tem turistas, hotéis maravilhosos, né? E que esses hotéis podem ser em qualquer lugar do mundo.
Então, o que eu digo agora, não vai a Cuba para ficar em hotel 5 estrelas, fica no hotel 5 estrelas aqui. Vai a Cuba para conhecer como os cubanos. Foi o que a gente fez agora, já é a terceira vez que eu fui a Cuba, outra vez nós demos aula lá. Ver como os cubanos vivem. Alô, e a gente, e aí, com um olhar, sem preconceito, porque a gente vai sentir, perceber um mundo muito diferente, com valores muito diferentes, uma grande solidariedade. São pequenos detalhes, né? E eu fui com meus 2 filhos mais velhos, né? E eu queria que eles vivessem essa experiência, pequenos detalhes no dia a dia, que a gente percebe como que são outros valores que regulam a sociedade. Por exemplo, vou contar rapidamente, 1 minutinho só. Um dia no hotel, a gente levantamos cedo para ir passear, conhecer a cidade e tudo. E no hotel tinha uma médica recebendo os hóspedes, que todo hotel tem. Você fica ali na entrada, qual é o seu quarto, para anotar, porque o café da manhã está incluído, para você não tomar vários cafés da manhã. Isso acontece em qualquer hotel do mundo, né? Mas era uma médica que estava ali. A médica do hotel, a médica do hotel, Aí eu perguntei, você é médica? Que ela está com um estetoscópio? Eu sou médico, estou aqui ajudando aqui a minha amiga que teve que sair. E eu substituí. Aí o meu filho mais novo perguntou, pai, isso não aconteceria no Brasil, né? Eu falei, provavelmente em outro lugar do mundo. Dificilmente isso aconteceria. Porque essa noção muito de uma hierarquia entre o médico e o trabalhador do hotel, de um atendente, que não tem esse problema, né? A gente chega na universidade, da faxineira, a diretora da faculdade, a professora... Os ministros do Supremo Tribunal, você deve ter tido oportunidade de lecionar para eles, sentados ao lado dos demais estudantes, levantando a mão para fazer perguntas. Isso nós vimos lá, um coronel do Exército pediu carona. Então essa coisa, assim, uma sociedade muito humana. Você viu, um dia a gente saiu, o filho do Mong, né, que foi nos levar numa salsa, e a gente saiu, voltar, liga para mim que eu venho te buscar aqui na salsa. E mas eu estou com o meu celular do Brasil, falei, mas como é que eu faço para fazer ligação para o seu celular? Não, toma meu celular, liga para o celular do meu pai. Essas coisas assim tão naturais. Esse desprendimento, né? Essa coisa. E detalhe, os cubanos têm celular, têm internet. Não é na idade da pedra lascada. Eu penso que isso fica muito claro, né? O quentapropismo, que Raul recentemente agora fez algumas reformas drásticas, radicais na própria economia. Os teóricos da economia têm muita dificuldade em entender e decodificar a economia cubana. Por quê? Insisto, já trabalhamos isso em outro programa sobre Cuba. Há uma diferença naquele país que nenhum outro país do mundo pode contar, que é o povo cubano. É um povo solidário, é um povo que se preocupa com o outro, que enxerga o outro e tem uma solidariedade e faz da solidariedade o seu motor para vencer, insisto, um bloqueio sórdido que dura mais de 50 anos. O professor Zé Luiz aqui deu o exemplo da médica que substituiu a recepcionista, mas tem outras formas também de refletir, né, de um rebatimento desse tipo de vida, que é no trânsito, por exemplo. Né? Gente, é impressionante a educação no trânsito. A tolerância, a educação, a solidariedade no trânsito. Né? Que você vê que não é uma sociedade competitiva, porque você não tem aquela coisa de ter que estar na frente e não deixar passar. É outra perspectiva de mundo. Isso é muito interessante, uma coisa que até a gente debateu, né, no curso de doutorado no semestre passado, aquela questão de como que a vida econômica e social, ela cria subjetividades que se reproduzem em outros espaços da vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, essa vida que a gente vive hoje, neoliberal, extremamente individualista, egoísta e competitiva, e, portanto, nada solidária, ela se reflete em outros relacionamentos. Um relacionamento entre um casal, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento no trânsito, quando você vai ser ultrapassado, o que a gente mais vê. Né? Se vai ser ultrapassado, o sujeito acelera para não deixar você ultrapassar, você põe seta para entrar, ele acelera para não deixar você entrar. Quer dizer, essa subjetividade da competição, ela se reproduz em várias outras esferas da vida. E que a gente tem num país que vive em outras subjetividades, né? A subjetividade da solidariedade, né? Que vai refletir no trânsito e em outros espaços. Esse é o traço distintivo, porque tantas e tais são as dificuldades que o povo cubano tem que enfrentar no dia a dia, que sem essa solidariedade tipicamente socialista, eu penso, ou verdadeiramente socialista, eu penso que seria impossível a sobrevivência naquele país. Um país que não tem recursos hídricos, que possa fornecer uma energia barata e de alta qualidade, como é aqui no caso do Brasil, um país que tem pouco ou nenhuma reserva de petróleo, o petróleo vem todo da Venezuela. Então, como é possível a sobrevivência
diante do bloqueio? Inventando-se e reinventando-se o dia a dia. Virgílio, eu já escutei, e aqui, Zé Luiz, já te interrompendo, eu já escutei que os cubanos vivem de ração. Você acredita numa coisa dessa? Acredito, deve ser a mesma estupidez que faz com que alguém acredite que os cubanos comem ração. Agora, isso não é brincadeira e não é piada. Os espanhóis que imigraram na época de Franco para a Alemanha comiam ração de cachorro e comiam ração de outros bichos porque não sabiam sequer, não conseguiam sequer decodificar aquilo que estavam comprando, né? Isso é o fascismo, dê nome a isso, né? Que os espanhóis viveram com Franco e que a Alemanha viveu com Hitler, que isso se chama fascismo, nazismo, né? Esse horror. Em Cuba, para quem é vegetariano, no meu caso, realmente as coisas ficam um pouco complicadas. Ficam um pouco complicadas por quê? Porque não há variedade de produtos de luxo. Você não pode chegar num supermercado e comprar um macarrão italiano. Você não pode chegar numa tenda, por exemplo, numa lojinha da esquina e comprar, quem come bicho morto, um salmão, por exemplo. Né? Isso realmente é um problema. Agora, para quem come razoavelmente de tudo, vai comer muita carne de porco, abundância de carne de porco, vai se comer frango, muito frango, né? E os pratos típicos cubanos, o Monge brinca que a cidade fora de Cuba mais cubana, né, seriam as cidades do Brasil. Há uma semelhança muito forte entre a nossa alimentação, que eles chamam de mouros e cristianos, por exemplo, que é o nosso arroz com feijão. Arroz com feijão é diário. Então, as questões, por exemplo, na própria casa do Monge, eu vivi isso. O Monge é presidente do Conselho de Defesa da Revolução, ali abaixo da Monge mora num quarteirão abaixo da universidade. Então, faltava água. As pessoas chegavam e falavam, olha, na minha casa está faltando água. Não, isso não é um problema, vem aqui na minha cisterna e pega. Então, os apagões que são... Participei de defesas, um caso curiosíssimo, uma defesa de uma angolana, né, da dissertação de uma angolana, e o apagão aconteceu, todo mundo acendendo os isqueiros, e ela prosseguiu na defesa. Isso aqui seria inimaginável, insisto, é isso que o professor Zé Luiz estava dizendo, esse egoísmo que os nossos filhos e netos são habituados a conviver com ele, num país capitalista e de modelo neoliberal, lá a pessoa sente, e aí começa a ver aquilo que é obrigatoriamente colocado, introjetado para que veja, né? Que é um país com limites e com dificuldades. É uma pessoa que não consegue sair do próprio umbigo e ver venda nova, por exemplo, sair do próprio umbigo e ver as dificuldades do nosso transporte público, que não é público, o nosso transporte é um transporte caro e um transporte de baixíssima qualidade. E eu acho, isso a gente o nosso tempo está terminando, eu queria só comentar rapidamente que você, telespectador, né, que vá a Cuba conhecer, mas vá a Cuba para viver com os cubanos. Sim. Né, ir nos lugares que eles frequentam, nos restaurantes que eles vão, na salsa que eles vão, na praia que eles frequentam. Né, vocês vão ver, é uma outra realidade, são outros valores. Né, uma natureza maravilhosa e um povo maravilhoso. Né, não fique em hotel 5 estrelas, porque não vai adiantar nada. Se ficar no hotel, se quiser, aquela visão, estão lá os pobrezinhos dos cubanos, e lá que riquinho, hotel 5 estrelas. Volta diferente, como toda vez que a gente vai, a gente volta. Há um período de reaclimatação complicado. Mas vai sem preconceito. Por favor. Viva sem preconceito. É isso. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai montar uns pacotes para Cuba aqui, né? Olha, e se almoça e janta nos restaurantes cubanos por $2. Com $2 você come um pratão. R$4, né? R$4 você come um frango grandão com arroz, feijão e salada maravilhosos. Olha, sobre os baixos salários dos cubanos, eu quero falar no próximo programa. Nós vamos falar isso a gente vai retomar. Então, na próxima semana, a gente fala aqui mais um pouco sobre essa questão dos salários baixos, porque eles, na verdade, não têm despesas que a gente tem aqui, como plano de saúde privado, escola privada, enfim. A gente vai retornar sobre isso no próximo programa dessa série, Cuba e Venezuela, e no próximo programa assistindo mais entrevistas de cubanos que tem muito a nos ensinar aqui. TV Comunitária fica por aqui com o programa Contraponto Notícias e você pode continuar com a nossa programação. La piedra entre el espanto y la ternura, la vida canta una tonada clara y oscura,
pensar